tá acabando, novembro tá chegando e junto com novembro tem o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Parece que com novembro também as pessoas se lembram que existe o afroturismo. Mas, gente, afroturismo é o ano todo. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi. E é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo. Vamos lá, até trouxe meu café aqui porque o vídeo de hoje eu acho que vai ser bem legal e vai poder explicar muitas coisas para as pessoas que ainda têm dúvida em relação sobre o afroturismo, quem faz afroturismo, qual o perfil desse turista que pratica o afroturismo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, o que é o afroturismo, né? O afroturismo, ele é uma parte do segmento de turismo cultural. Então, se você ainda não viu esse vídeo ainda sobre segmentos do turismo, clica aqui em cima. Eu fiz 2 vídeos falando sobre os 12 segmentos do turismo que são oficiais pelo Ministério do Turismo. E lá a gente tem o turismo cultural. Dentro do turismo cultural, a gente tem subsegmentos, né? Ou subnichos, pode-se dizer assim. E aí a gente tem o turismo afro ou afroturismo ou turismo afrocentrado. São vários nomes, mas no fundo eles querem dizer a mesma coisa, que é o quê? É quando a gente desenvolve roteiros afro-referenciados, ou seja, dando referência a esse continente africano, dando luz e dando voz a essas histórias que foram apagadas por muito tempo. Aí talvez você se pergunte assim: Não entendi ainda, Gabi. Estou confuso ou confusa. então, olha só, vou te falar um nome aqui, vou botar esse nome aqui na tela. Mercedes Batista. Já ouviu falar dessa pessoa? Talvez não. Outro nome, Abdias do Nascimento. Já ouviu falar dessa pessoa? Também talvez não. Tia Ciata. Já ouviu falar dessa pessoa? Talvez também não. Entendeu? Quando a gente não tem nenhum tipo de referência, pessoas pretas foram importantes para a história, isso significa que a gente não estudou sobre elas na escola. Isso significa que a gente não fez nenhum tipo de trabalho de grupo sobre essas pessoas, por exemplo. Então, são narrativas que foram apagadas e esquecidas e sempre de pessoas pretas, mas pessoas pretas que foram importantes, total importantes para a história. Então, o afroturismo, ele vem resgatar isso. É um trabalho de resgate de memória, é um trabalho de reconexão com a ancestralidade, é um trabalho muito bonito, é um tipo de turismo muito bonito, faz com que as pessoas se reconectem com parte da história perdida. Então, dando um panorama muito geral aí para vocês, isso é que o afroturismo, o turismo afro, ele vem fazendo nesse mercado. Ah, agora eu entendi! Desde quando que o afroturismo existe? O afroturismo, ele tá aí desde sempre. Existem pessoas, como o caso da Solange, por exemplo, da Rota da Liberdade. Ela faz esse tipo de trabalho, há anos. É verdade. Não sou eu que comecei com isso e nem é uma galera que está começando agora, não. O negócio é que hoje esse tipo de turismo está com mais visibilidade na mídia, na imprensa e tudo mais. Hoje as pessoas estão olhando para esses profissionais que somos nós, eu faço parte desses profissionais que trabalham com afroturismo com outros olhos. Mas por que isso? Porque começou um trabalho de aumentar essa representatividade preta dentro das mídias. E é claro que o mercado de turismo ele não ia ficar fora dessa. Então, hoje em dia, vocês sempre vão ver mais, é claro que ainda é uma luta muito constante, em painéis, exposições, feiras, falando sobre o afroturismo. Mas isso vem de muito tempo. Acredito que desde a década de 80, 90 já tinham pessoas fazendo o afroturismo, só que com outro nome, né? Utilizava-se o termo turismo étnico. E aí, por meados aí de 2014, 2015, começa uma galera nova, e eu venho dentro dessa galera, dessa geração aí, e tá ganhando um pouco mais de visibilidade na mídia e no mercado em si. E por que é importante dar voz a esses profissionais que praticam o afroturismo? Porque sem esses profissionais, a gente não vai ter narrativas que se diferenciem no mercado e narrativas que se conectam com essa parte da história. É muito interessante quando a gente para pensar que quando a gente começa a falar sobre começar a viajar
viajar sozinho, por exemplo, os países que são mais falados são países que fazem parte ali da América do Norte e da Europa. O continente africano, ele nunca entra nessa lista de, vou começar a viajar, quero conhecer o continente africano. Mas é por conta de um bloqueio que a gente mesmo cria na nossa cabeça. Porque o continente africano é isso, porque é perigoso, são coisas genéricas que a gente vai colocando na nossa cabeça e quando a gente vai parar para sentar, analisar, estudar, ver que não é bem assim. É verdade. Tem muitos países no continente africano que são ótimos aí para viagem, para primeiras viagens sozinhas, por exemplo, a África do Sul é um desses países, Tanzânia, né, quase ninguém fala da Tanzânia, Cabo Verde, que são países mais assim de praia, que tem um rolê mais de praiano, pode-se dizer assim, e tá dentro do continente africano, sabe? E assim, tem profissionais que trabalham especializados em continente africano. Eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, logo depois desse, falando sobre os top 10 profissionais, na minha opinião, na minha humilde opinião, que são incríveis para vocês conhecerem e que fazem turismo afro como ninguém. E eu vou tentar dar uma mesclada entre Sudeste e Nordeste também, para que vocês entendam que o turismo afro, ele não é feito só no Rio de Janeiro, ou ele não é feito só em São Paulo, ele pode ser feito no Brasil inteiro. E no próximo vídeo, se você conhecer também alguém que faz afroturismo aí na sua cidade, independente de onde você esteja, pode ser no Brasil ou fora dele, manda aqui pra mim também nos comentários que eu super quero conhecer, tá? Já se inscreveu, né, gente? Tô aqui falando de afroturismo pra vocês, nem chegou novembro ainda, porque é pra vocês saberem que afroturismo é o ano inteiro, 365 dias por ano. Então vai, deixa o like do amor, segue o canal, faz tudo que você tem que fazer e manda esse vídeo de repente pra alguém que se interesse por esse tipo de assunto do afroturismo, pra entender um pouco melhor do que a gente está falando aqui. Talvez você se pergunte, existe um perfil desse viajante que faz o turismo afro? Eu vou dizer que eu acho que existe sim. É claro que, infelizmente, a gente não tem muitas pesquisas e muitos dados oficiais do Ministério do Turismo ou da Embratur desse viajante que pratica o afroturismo. Infelizmente, a gente ainda não tem esses dados oficiais, mas a gente conversa entre os profissionais que praticam o afroturismo, a gente vai conversando para tentar entender esses turistas sim. E o que a gente começa a observar? Que a partir do momento que esse viajante, preto ou branco, tá, gente? Não importa. Que esse viajante, ele quer entender essa parte perdida da história, escondida, e principalmente a parte que fala ali do processo de diáspora africana ao redor do mundo. Você não sabe o que é diáspora africana? Faz o tour da Pequena África, ou online ou presencial. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês abrirem um pouquinho a mente de vocês, tá? Mas países que fazem parte desse processo de diáspora africana, eles vão tendo as suas próprias histórias, mas também vão perdendo a história ao longo do tempo, né? E aí esse viajante, ele quer se conectar, ou quer entender, quer se reconectar com aquela parte da história perdida. Então o que ele começa a fazer? Ele planeja viagem, sei lá, para o Rio de Janeiro, e ele começa assim, cara, que lugares do Rio de Janeiro tem uma sincronia, uma sinergia com o processo de diáspora africana no Brasil? E aí, provavelmente, ele vai achar narrativas como a Pequena África, que é o tour que eu faço, que é o tour que a Sou Mais Carioca faz. Provavelmente, ele vai achar espaços e bairros relacionados a essa narrativa, como é o caso do bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Provavelmente, ele vai achar lugares também de restaurantes, de pessoas que são empreendedores e empreendedoras pretas que fazem uma comida ancestral, por exemplo, como é o caso da Casa Molocum, na Pedra do Sal, como é o caso do Bar da Dida, lá na Praça da Bandeira, que faz comidas influência africana muito forte no seu menu. Então, ele vai começar a pesquisar e o algoritmo, claro, vai direcionar ele ou ela para conhecer esses empreendimentos, para conhecer esses passeios e essas narrativas. Então, esse turista, ele já começa por aí, ele tem um objetivo a ser alcançado. Segunda coisa, a maioria desses turistas, ele tem um público internacional muito forte. Eu diria que 70% do público que pratica o afroturismo, ele é internacional e o restante, 30%, é um público brasileiro. A Sou Mais Carioca trabalha com o público brasileiro, principalmente aí o morador do Rio de Janeiro. Então, ali na Sou Mais Carioca, o nosso nicho é o brasileiro. Mas lá no Airbnb, que é a plataforma que eu tenho experiência, 80% de público estrangeiro. Então, isso significa o quê? Se você quer trabalhar com afroturismo, você vai ter muito mais visibilidade se você tiver uma língua estrangeira, se você tiver um inglês, principalmente o inglês, porque a maioria dos clientes vem
sul dos Estados Unidos e alguma parte ali da Europa, pessoas que querem entender de fato essas histórias que aconteceram aqui no Brasil, né? Essa parte da história brasileira. Mas se você não tiver uma língua estrangeira, não significa que você não vai conseguir ou não vai poder trabalhar com afroturismo. Você vai, só que vai ter um pouco mais de dificuldade de entrada, dependendo do tipo de roteiro que você for criar, a narrativa que você quer criar. Se você quiser uma coisa um pouquinho mais rápida, tenha uma segunda língua, tenha o inglês principalmente, que vai te ajudar demais. E o interessante desse turista que pratica o afroturismo é que ele não é uma coisa de uma vez só. Ele não quer fazer o afroturismo só para a primeira vez que ele vai viajar para um lugar. Como, por exemplo, estou indo para o Rio de Janeiro, quero praticar o afroturismo. O afroturismo ele pode e consegue ser praticado ao redor do mundo. Então, na próxima vez que ele for para São Paulo, ele vai achar a caminhada São Paulo Negra do Guilherme Soares, né, do Guia Negro. Se ele for para Bahia, ele vai fazer a Rota da Liberdade ou a caminhada no Pelourinho. Se ele for para Vassouras, provavelmente vai ter um profissional lá que tem essa pegada do afroturismo. Então, assim, todos os lugares, até a Europa, Estados Unidos, tem muitos lugares que tem um afroturismo muito forte aí, dentro dos seus atrativos e dos profissionais que fazem esse tipo de turismo e tenham essa narrativa muito forte. Agora, qual o perfil do profissional que trabalha com o afroturismo? Eu sempre falo uma frase, e a Tânia Neres, não sei se ela vai estar vendo esse vídeo, ela também usa muito, que é praticar o afroturismo, né? Você viajar com essa intenção de entender essa parte da história, é para todo mundo. É para você que é preto, para você que é branco, para você... Não importa a cor da sua pele, não importa a orientação sexual, não importa nada. O que importa é que você quer entender e que você quer conhecer essa parte da história. Todos e todas são bem-vindas a praticar o afroturismo. Agora, para você ser o profissional a conduzir essa experiência, para você ser o profissional a mapear essas experiências, esses atrativos, a criar essa narrativa, eu sugiro que você seja um profissional, uma profissional preta, né? Uma profissional que tenha esse lugar de fala, que entenda o que você está falando. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que para esse profissional que desenvolve dentro da sua agência, que lidera esse tipo de afroturismo dentro da sua agência ou por conta própria, é de bom tom que seja uma pessoa preta. Eu acho que por muito e muito tempo a gente foi colocado muito para baixo, né? A gente foi subestimado muito, simplesmente pelo tom da pele, pela cor da pele. E eu acho que já chegou a hora de parar com isso, a gente está no século XXI, então vamos dar voz a quem precisa ter voz, né? É a mesma coisa que você pensa de fazer um tour falando sobre feminismo, você sendo um homem, entendeu? Não tá casando, não tá ornando, tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, deixa a galera que sabe fazer, a galera que tem esse lugar de fala, deixa a galera trabalhar, né? Se dentro da sua agência você quer consolidar esse tipo de afroturismo e você é o dono da agência ou a dona e você é uma pessoa branca, contrata uma pessoa preta para ter essa posição de gerência, de coordenação desse projeto, faça com que as pessoas que estejam envolvidas nesse projeto sejam pessoas pretas, porque elas vão entender do que elas estão falando. E a sua empresa também não vai passar vergonha, né, gente? Pior coisa que tem é a tua empresa aparecer com a foto do LinkedIn lá, que eu já vi muita coisa rodando sim. Ai, nossa, a área de diversidade da empresa. Só tem pessoa branca. Meu Deus. Que diversidade é essa? Não tô vendo nenhuma diversidade ali. Então, assim, não seja essa agência, não seja essa pessoa, né? Se você quer começar a fazer afroturismo, chama pessoas que já trabalham com isso, já começaram a ser um pouco mais consolidadas no mercado. Não sei como lidar. Pô, contrata uma consultoria, uma mentoria de uma pessoa preta da área de turismo que pode te ajudar a criar essas narrativas, né? E tenha no seu time também pessoas pretas. É importante deixar isso muito bem frisado. E já passou mais do que na hora, né, gente? Já passou da hora aí de considerar o afroturismo para entrar nos dados oficiais do Ministério do Turismo, das secretarias de turismo das cidades,
principalmente cidades que já têm um afroturismo muito destacado, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Alagoas, com a Serra da Barriga lá, né, com o Quilombo dos Palmares. Então, assim, é um trabalho árduo. Se você quer trabalhar com afroturismo, é um trabalho bem árduo, é um trabalho meio difícil às vezes, por conta de não ter dados mais consolidados, mas a gente faz o que a gente consegue com o que a gente tem e a gente faz o nosso melhor. É verdade. Então, assim, eu espero que esse vídeo te inspire de verdade a começar a pensar na possibilidade de trabalhar com o afroturismo, mas que você entenda quem trabalha com isso, que você entenda como começar a trabalhar com isso. E lembre-se que o afroturismo, ele não é praticado só em novembro. Então, para de só convidar a gente, né, a galera que trabalha com afroturismo 365 dias por ano, para de só convidar a gente para fazer palestra em novembro, para de só encontrar a gente nas mídias sociais quando é para falar de racismo. A gente fala de muito mais coisas. A gente fala de viagem, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre o mercado de turismo como um todo e não 100% do tempo só sobre racismo, por exemplo. Então comecem a chamar a gente o ano todo, para fazer palestra o ano todo, para falar de afroturismo o ano inteiro e não só em novembro, tá bom? Fica a dica aí, se você gostou desse vídeo, deixa o like do amor e talvez aí compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa opinião por aqui, tá bom? Um beijo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!